Hoje é dia 3 de outubro de 2022. Saíram os resultados das eleições e muitas pessoas se perguntam: essa foi a vontade de Deus? Será que Deus quis que cada um dos candidatos que foram eleitos fossem eleitos? Há muitas discussões teológicas sobre a vontade de Deus. Muitos tentam organizar o pensamento sobre a vontade de Deus, inclusive chegando a classificar de forma mais ampla a vontade de Deus em dois tipos diferentes de vontade, ou, uma forma que eu prefiro, dois aspectos relacionados à vontade de Deus, e é a soberania de Deus e a permissão de Deus. E isso causa um monte de conflito, porque as pessoas têm uma dificuldade com a questão de soberania, de ter algo soberano sobre ele e sobre o que significa a palavra permissão. Está escrito na palavra do Senhor: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Deus criou e sustenta todas as coisas. E isso quer dizer que Deus inventou as regras para que as coisas funcionem. E todas as coisas dependem de Deus para funcionar e para existir. Daí vem a soberania de Deus. Deus tem o poder para fazer o que ele bem entender. E há um entendimento sobre a vontade permissiva de Deus, ou sobre a permissividade de Deus, ou sobre a permissão de Deus para que as coisas aconteçam. E essas ideias vêm desse mesmo fato. Como Deus criou e sustenta todas as coisas, se alguma coisa acontece, é porque Deus permitiu que essa coisa acontecesse. Só que agora a gente tem um problema aí de português. Porque no português existe a permissão no sentido de que é algo que eu tenho a permissão de fazer. A lei me dá o direito de fazer isso. A lei não me pune caso eu faça. Mas existe a permissão no sentido de possibilidade. Então, eu posso fazer algo porque eu tenho a capacidade de fazer esse algo. Eu consigo fazer esse algo, ainda que eu não tenha o direito, ainda que eu não tenha a permissão legal de fazer essa coisa. Eita, ficou meio confuso, ficou meio complexo. Você quer um exemplo disso? Então, deixa o seu comentário, faz aí o seu like, compartilhe o link com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para que esse vídeo e outros vídeos do canal cheguem a mais pessoas e assim as suas dúvidas ou as dúvidas de outras pessoas possam alcançar cada vez mais pessoas interessadas e necessitadas de ouvir um pouco sobre a palavra do Senhor, sobre reflexões baseadas na palavra do Senhor. Um exemplo, então, dessa permissão para que algo aconteça vem no seguinte exemplo. O Código de Trânsito brasileiro diz, por exemplo, que um condutor não tem a permissão de estacionar um veículo na faixa de pedestres. O que isso quer dizer? Caso alguém venha a estacionar um veículo na faixa de pedestre, ele será punido, ou há previsão de punição, multa, reboque, mas nada vai impedir a pessoa de fazer isso. Então, nesse sentido, a vontade do Estado brasileiro é que a pessoa não faça isso, não estacione o carro na faixa de pedestre. Mas isso não quer dizer que as pessoas serão impedidas de fazer isso. Elas podem fazer no sentido de permissão, ela vai conseguir fazer. Mas, se um guarda passar, ela vai ser multada. Então, a permissão de Deus, a vontade permissiva de Deus ou a permissividade de Deus para que algumas coisas aconteçam, não quer dizer que era isso que Deus queria para o ser humano. Não quer dizer que era isso que Deus gostaria que acontecesse. Mas algo que precisa ficar muito claro:
quando Deus determina alguma coisa, nada nem ninguém consegue impedir que isso aconteça. Mas a gente precisa entender que o ser humano, ele tem uma escolha e, por causa disso, uma responsabilidade. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Deus deu ao ser humano a capacidade de escolha e, por isso, a responsabilidade da escolha. Para cada escolha apresentada pelo Senhor ao ser humano, as consequências dessa escolha também são apresentadas de forma muito clara. Nós temos muitos exemplos bíblicos disso. E aí é que gera uma grande confusão entre as pessoas, porque junto com a soberania de Deus, junto com a capacidade de escolha e responsabilidade do ser humano, vem a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas, inclusive as que ainda vão acontecer. Deus, inclusive, sabe das escolhas que eu e você faremos, a gente ainda nem fez, e Deus já sabe que a gente vai fazer. Mas essas escolhas são nossas. Não foi Deus que nos obrigou a fazer aquela escolha. Então, Deus não age como quem controla marionetes, como quem controla bonecos. Controle e soberania são coisas diferentes, porque sem escolha não há responsabilidade. Nós fomos criados por Deus para cuidar da criação junto com Deus, do jeito de Deus, pensando como Deus, do mesmo jeito que um pai quer ensinar o seu filho a cuidar daquilo que o filho tem, daquilo que o pai quer confiar ao filho. E Deus faz isso com o ser humano de uma forma muito especial, colocando o Espírito Santo dentro da pessoa para que ela aprenda a pensar como o próprio Deus. E olha um exemplo muito forte sobre Deus saber uma escolha que será feita, mas não foi Deus que fez a escolha. Deus apenas sabia já dessa escolha. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Deus já sabia que Judas Iscariotes iria trair Jesus e isso levaria à morte de Jesus. Deus já sabia que seria Judas Iscariotes, mas Deus não obrigou Judas Iscariotes a trair Jesus. A soberania de Deus deve trazer conforto a nós, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Alguns, quando pensam na soberania de Deus, ficam angustiados, porque das duas, uma. Ou não entenderam que Deus é Pai amoroso daqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, ou não querem entregar a vida ao Senhor Jesus. Porque tem uma frase que ela é enganosa, ela é um sofisma, é uma mentira que parece uma verdade, que é a frase: todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. A palavra do Senhor diz que todos foram criados por Deus, mas filhos de Deus são aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que confessam que Jesus é Deus e é o Senhor delas. Deus ama o ser humano e tem planos maravilhosos para o ser humano. Deus é o único capaz de cumprir tudo o que promete e é o único fiel para cumprir tudo o que promete. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Deus sabe do nosso anseio pela felicidade, pela alegria, pela completude, pela vida eterna. E é justamente isso que Deus quer para nós. Basta entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, para que o ser humano receba o Espírito Santo e isso venha a ser uma possibilidade na vida do ser humano, para que isso venha a ser
uma realidade cumprida pelo próprio Deus, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus te abençoe muito. E se você chegou aqui no final do vídeo e quer entregar a vida ao Senhor Jesus, escreve nos comentários: eu decido entregar a vida ao Senhor Jesus. Deixa aí o seu e-mail, deixa aí o seu número de WhatsApp, que eu quero entrar em contato com você. Eu quero orar com você. Eu quero conversar com você e te ajudar a caminhar com o Senhor Jesus cada dia mais. Que Deus te abençoe muito.